Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Novaes, eu sou professor adjunto da Faculdade de Direito da UFMG e nessa apresentação de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência profissional como professor e como advogado. Vou falar como que eu cheguei onde eu cheguei fazendo o que eu faço e vou apresentar um pouco dos projetos que eu venho desenvolvendo dentro da universidade. Tudo isso relacionado à área de automação de documentos. Então, meu objetivo aqui é falar sobre a inovação no direito, mas numa perspectiva bastante prática, na qual eu abordo alguns dos trabalhos que eu venho desenvolvendo e as ferramentas que eu tenho utilizado para o desenvolvimento desses trabalhos. Antes de começar, queria fazer um rápido agradecimento à Sara pelo convite para participar desse seminário, que eu espero de coração que seja um grande sucesso. Bom, um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Eu me formei em Direito pela UFMG, já tem 20 anos que eu me formei. Eu fiz mestrado e doutorado em Filosofia do Direito, também na UFMG. E além de ter tido, desde que eu me formei, esses 20 anos de formado quase, a minha atuação como professor, eu costumo brincar que quando eu preencho um formulário no hotel, na loja, e pergunta qual que é a profissão, eu coloco a profissão de professor. Eu também tenho uma longa atuação profissional de mais de 15 anos na área de software e de desenvolvimento de softwares. Eu comecei sendo sócio de uma empresa de consultoria na área de desenvolvimento de sistemas de gestão, chamada Silex Sistemas. E lá eu não sabia nada de programação, mas sempre tinha gostado muito de informática. E lá eu, por conta própria, na interação com a equipe, com os programadores, eu aprendi programação. Estudei várias linguagens diferentes de programação, sempre aplicadas a essa área de gestão, de sistemas de gestão, principalmente programação, banco de dados, geração de relatórios, geração de informações gerenciais, interfaces com o usuário, enfim. Então essa sempre foi a minha área de atuação enquanto programador e, além disso, métodos de desenvolvimento de software, né? Então trabalhei e trabalho, né, com Scrum, com métodos ágeis, estudei muito toda essa metodologia de trabalho em equipe e de desenvolvimento de sistemas. E eu sempre gosto de ressaltar esse currículo, não por vaidade de forma alguma, mas por ser um currículo estranho, né? A maior parte da minha vida eu tive, na verdade, duas vidas que meio que correram em paralelo. Uma vida de professor, uma vida dedicada ao estudo do direito, e principalmente nas áreas fundamentais, né, no eixo fundamental do curso de Direito, introdução ao estudo do direito, história do direito, filosofia do direito, é claro, hermenêutica, enfim. Hoje, por exemplo, a minha cadeira na graduação lá da faculdade é de Direito Romano, né? Sempre fui muito ligado à história antiga, né? Meu mestrado e doutorado foram sobre Platão, então sempre gostei muito de história antiga e hoje eu leciono como disciplina obrigatória Direito Romano. E como é que isso se encaixa, né? As pessoas sempre falam assim, nossa, que diferente, que esquisito, né? Que que é esse que, de um lado, estuda Platão, estuda Direito Romano, e de outro lado está mexendo com programação. E isso que foi sempre exótico, para dizer o mínimo, nos últimos anos, com essa transformação digital pela qual vem passando o trabalho jurídico, o serviço jurídico, isso passou a fazer muito sentido. Então, aquilo que era diferente, que era difícil de entender o motivo, né, de ter essa formação híbrida, né, de ter um pé cá e um pé lá, passou a fazer muito sentido. E, em virtude disso, eu comecei justamente a trabalhar e a investir meu tempo, meu estudo, meus esforços, minhas pesquisas na área de tecnologia aplicada ao trabalho jurídico. E o que eu chamo de tecnologia aplicada ao trabalho jurídico, ao serviço jurídico, é o uso de tecnologias da informação e da comunicação e da computação ao serviço jurídico.
né? Seja ele público, seja ele privado. Eu estou fazendo uma diferenciação aqui, para ser claro, em relação ao estudo do direito ligado à tecnologia, ou melhor, a normatividade ligada à tecnologia, que não é exatamente a minha área de atuação. Então, assim, óbvio que a gente reconhece que diversos regramentos jurídicos surgem ou são demandados em virtude da atualização tecnológica, né? Então, normas relativas à telecomunicação, à segurança de dados, à segurança da informação, ao uso de sistemas informáticos, enfim. Isso tudo vai surgir em virtude de uma nova tecnologia, mas eu não estou me referindo aqui a isso. Eu estou me referindo ao uso da tecnologia aplicada, né? A aplicação da tecnologia na prestação e no trabalho, na prestação de serviço jurídico e no trabalho jurídico. Seja ele público, né, na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria, nos órgãos da administração pública, seja na prestação de serviço advocatício privado. Bom, o tema que eu escolhi, né, para falar então com vocês hoje, tendo em vista essa carreira que eu desenvolvi e que eu trabalho nisso há muito tempo, é o tema da automação de documentos, que é o que eu tenho me dedicado há mais tempo e de maneira mais detalhada, né, nos últimos tempos. Então eu tenho uma experiência mais longa e nos últimos tempos eu tenho trabalhado bastante com isso. E meu objetivo aqui é falar um pouco sobre automação de documentos, desmistificar um pouco essa automação de documentos e apresentar uma ferramenta livre que qualquer um pode usar e falar um pouco dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro da universidade com o uso dessa ferramenta e temas, né, tópicos relacionados a isso aqui, a essa automação e a informatização. Bom, primeira ponto que eu quero quebrar, que eu quero repartir, né, que eu quero desmistificar aqui, é essa ilusão que existe no meu modo de ver, esse preconceito, melhor dizendo, em relação à automação de documentos. A gente tem um orgulho intelectual e profissional de achar que tudo que a gente vai fazer é super importante, é único, é original e nós estamos fazendo aquilo ali pela primeira vez. Então, se a gente é chamado para fazer qualquer trabalho jurídico, um parecer, um contrato, uma peça processual, a gente vende, na verdade, para os outros e para si mesmo a ilusão, né, de que aquilo ali está sendo feito pela primeira vez, quando rigorosamente não é verdade. Isso não é nem verdade nem do ponto de vista do desejável, nem verdade do ponto de vista do que realmente é feito. Então, começando pelo mais fácil, nós copiamos trabalhos nossos e de terceiros todo o tempo. Nós temos o nosso próprio acervo de documentos, de cláusulas, de argumentos, de jurisprudência, que a gente faz um trabalho de partir do que a gente já tem, né, para construir algo adequado àquele caso. É óbvio que eu não estou me referindo a simples cópia e uma cópia sem nenhuma adaptação e sem nenhuma aproximação e adequação àquela situação concreta, né? Não estou me referindo ao trabalho desleixado, mas eu estou me referindo ao seguinte fato: olha, se eu sou um advogado societário, né, que me identifico como especialista em direito societário, e alguém me contrata, vamos dizer, para redigir um contrato social de uma sociedade limitada, dificilmente, né, eu vou escrever esse contrato social do zero. Eu vou partir de todo o acervo que eu já tenho, que tem a minha experiência acumulada, que tem a minha redação que vai melhorando ao longo do tempo. E é óbvio que o que vai ser alterado vão ser algumas regras que certos contratos têm, outros não. Evidentemente a composição daquela empresa, o objeto, enfim. Mas a partir do momento em que eu fixei o meu repositório, meu acervo de informação jurídica para constar daquele documento, daquele contrato, não é nada mais natural do que eu copie aquele documento efetivamente, claro, fazendo as adequações e as adaptações. Então, de fato, isso não acontece, né? Em segundo lugar, não é nem desejável que aconteça, que era o outro ponto que eu ia abordar. Uma vez que, se eu digo que eu sou especialista em determinada área e ofereço meu trabalho para terceiros naquela área, ou se eu sou um servidor público e estou investido da autoridade estatal para realizar aquele trabalho, é porque eu faço aquele trabalho há muito tempo. Então,
o cliente que me procura, para ficar no exemplo da advocacia, que eu acho que é mais fácil, ele não está me procurando para fazer, vamos dizer, aquele contrato na expectativa de que seja o primeiro contrato que eu faça. Não, pelo contrário. Ele me contrata porque acredita que eu já fiz aquilo ali várias e várias vezes, então a minha experiência está sendo ali demonstrada. Então, primeira coisa que eu quero quebrar é esse mito de que a gente sempre faz as coisas do zero, que isso de fato não acontece e nem é desejável que seja. E de outro lado, é muito repetitivo, portanto, muitas vezes o nosso trabalho. Então, nada mais racional e nada mais desejável que eu tenha ferramentas, assim como o engenheiro usa uma calculadora, né, que eu tenha ferramentas que me permitam pegar esse trabalho de redação de textos e automatizá-lo e fazê-lo de maneira mais fácil, mais rápida, mais produtiva e sujeita, portanto, a menos erros. Uma vez que eu tenho um sistema ali que vai garantir, que vai proteger aquele trabalho com relação a algum equívoco, algum erro, alguma parte faltante, que se eu fizesse o trabalho de maneira totalmente artesanal e manual, eu estaria muito mais sujeito a esse tipo de erro. Bom, então eu estou falando aqui da área de geração de documentos, que seria assim, o primeiro de 4 pontos da automação de documentos, ficou de lado aqui, né? 4 pontos da automação de documentos que eu quero destacar. Eu costumo classificar a automação de documentos em geração, que é produzir efetivamente o texto. Segundo ponto, a gestão eletrônica dos documentos, ou seja, ferramentas para... A primeira ferramenta que gera o documento efetivamente, né, produz o PDF, produz o doc. A segunda ferramenta, o conjunto de ferramentas que faz a gestão eletrônica desse documento, seja documentos natodigitais, como se diz, né? O PDF ele existe primeiro em forma digital, seja documentos que existem primeiro em papel, porque, enfim, vieram de uma fonte física e foram digitalizados, e ali eu vou gerenciar o armazenamento, o compartilhamento, o envio desses documentos, a pesquisa, a indexação por campos, por nomes, por pessoas desses documentos, o que a gente coloca dentro da bandeira do GED, Gestão Eletrônica de Documentos. E por fim, mais 2 tópicos interessantes. Da assinatura eletrônica dos documentos, e aqui eu não estou me restringindo apenas à assinatura digital, com certificado digital, mas qualquer forma de assinatura eletrônica, ou seja, assinatura que não é física, mas que ocorre por senha, por SMS, por token, que não necessariamente é o certificado digital, mas inclui o certificado digital, assinatura com certificado digital. E por último, a análise de dados, informações constantes daqueles documentos. Ou seja, o texto, por definição, é o que a gente chama nos sistemas de informação de dado não estruturado, quer dizer, é um dado que não tem nome, que não tem tipo, que não tem uma mínima estrutura em comparação, por exemplo, com uma tabela de um banco de dados, e é muito trabalhoso, muito difícil, muito complexo o processo de obtenção de dados e de inteligência a partir daqueles documentos. Ou seja, eu estou me referindo a coisas simples, do tipo, olha, eu tenho meu acervo de clientes, que eu faço dezenas e dezenas de peças processuais para aquele cliente. Vamos imaginar que eu tenha como cliente um banco e eu tenho um trabalho de volume para aquele banco e eu preciso de extrair uma informação do tipo, olha, eu celebrei um determinado número X de acordos, esses acordos foram por um valor médio, tal. Se esse dado existir apenas no texto, o trabalho que eu tenho é o trabalho de ir até cada um daqueles textos, recuperar aquela informação visualmente, transcrever para uma planilha com os valores e as datas e tirar uma média numa planilha. Entretanto, dentro de um sistema informatizado, esse dado pode estar para mim disponível, dependendo do requisito do sistema, é claro, de maneira imediata, ou seja, aquele dado é extraído do próprio texto. Bom, encerrada essa parte teórica, dizendo da automação de documentos de uma forma em geral, que aliás em inglês é conhecida como Document Assembly, né, montagem de documentos, eu vou exemplificar com algumas experiências e com algumas informações práticas que eu acho que podem ser contribuições para vocês poderem se aprofundar nessa área, pesquisar e se não usam essas ferramentas, começarem a usar, que elas vão facilitar muito a sua vida.
Então, o primeiro slide que eu quero mostrar para vocês, que não é bem um slide, é esse aqui, olha. Isso é uma tabela, né, da AB2L, que é a Associação Brasileira de Law Tax e Legal Tax, e ela tem aqui, ó, versão outubro de 2020, super recente, o radar, ela chama de radar, na qual ela classifica diversas empresas maiores ou menores, startups e empresas já grandes e consolidadas, que fornecem softwares para o setor jurídico. E a gente pode ver aqui, ó, nesse quadradinho vermelho aqui, tá? Vou ver se eu consigo arrastar isso aqui melhor, para ficar um pouquinho maior. Vocês conseguem ver aqui as empresas... Peraí. Isso. As empresas aqui, olha, que foram classificadas como automação... Aproximei e depois afastei, né, gente? Automação de documentos. Deixa eu arredar mais um pouco aqui para eu conseguir centralizar. Isso. Então, essas empresas aqui, elas vão transitar dentro desse conjunto de funcionalidades que eu mencionei para vocês, que vão desde a geração do documento até a assinatura eletrônica, até a extração de dados, do ciclo de vida dos documentos, enfim. Todas elas vão fornecer softwares e sistemas dentro desse conjunto de funcionalidades amplo que eu aqui mencionei. Mas é o que eu queria mencionar para vocês. Então vocês sabem que existe aqui, né? Não estou endossando nenhuma dessas empresas, estou dizendo, olha, elas estão ali, pode pesquisar e ver o que o pessoal está fazendo, né? E a ferramenta que eu queria mostrar efetivamente é essa aqui, que é uma ferramenta chamada DocAssemble. Ela é uma ferramenta gratuita e é em código livre, né? Em código aberto, open source ou free software, né? A ideia de que é um software que você pode baixar, utilizar, construir um software em cima dele sem pagar nenhuma forma de licenciamento, nenhuma forma de royalty. Essa ferramenta aqui, olha, vou clicar aqui na documentação, a documentação está toda em inglês, o que não deixa de ser uma barreira, mas enfim, ela foi desenvolvida por um advogado norte-americano chamado Jonathan Pyle, e aqui está toda a documentação de como que você instala, de como que usa, como que você automatiza os documentos. Ela é bem detalhada, é longa, é um estudo longo, tá? Mas ela é muito bem feita e ela vem desde um básico aqui, de um Olá Mundo, em que você faz um curto programa. Deixa eu ver se eu aumento aqui para ficar mais fácil de visualizar, né? Você faz um curto programa aqui, olha, no qual você define uma tela dizendo Olá Mundo com o botão sair, né? E ela vai gerar essa tela bastante simples. Vamos ver se ele mostra aqui, ó. Ele vai gerar simplesmente essa telinha aqui a partir daquele código. E você percorre aqui um tutorial no qual você vai chegando a funções mais sofisticadas, a uma lógica mais sofisticada, colocar imagem, gerar um documento Word, enfim, decorações e uma lógica bastante complexa pode ser colocada aqui, uma lógica de condições, de repetições, enfim. Isso tudo pode ser feito dentro dessa linguagem de programação que o DocAssemble oferece, que ela é baseada em Python e é baseada em YAML, que é uma linguagem de marcação. Então ela é baseada nessas duas linguagens de programação, vamos simplificar aqui, e dessa forma você consegue transformar um documento, ou passa a encarar um documento, na verdade, como uma aplicação. E a partir do momento que esse documento é uma aplicação, ele pode interagir com outros sistemas. Então ele pode interagir com um GED, ele pode interagir com um sistema de assinatura eletrônica, ele pode interagir com um banco de dados, com um sistema de gestão, e enfim, ele passa a ser um mini software, né? Aquele documento ele automatiza não só a própria geração, mas os outros pontos de contato que ele possa ter com o mundo e que possam ser informatizados. Exemplo muito simples, eu posso gerar um documento e automaticamente enviá-lo para o seu destinatário. Ou eu posso gerar um documento, armazená-lo e enviar para o seu destinatário para que ele assine. Eu posso ter um documento que no momento em que ele está sendo gerado, ele consulta uma API externa, consulta, por exemplo, o preço de uma moeda, consulta o CEP, consulta informação bancária, informação processual, enfim, e ele se autocompleta e assim o limite é o limite da automação que a gente quiser fazer. Então não é só um documento, é uma aplicação de computador. Eu vou mostrar aqui também, olha, deixa eu ir fechando as janelas aqui para não me perder. Esse aqui, olha, é o projeto Gestão Legal. Aqui é um dos resultados desse projeto Gestão Legal, que é um projeto no qual a gente aplicou esse software
Aqui já é a cara desse software, mais uma vez. Ele é gratuito, ele pode ser usado por qualquer um, ele é gratuito inclusive para sempre, né? A licença dele é MIT, o código está aberto, todo mundo pode usar, ele é como se fosse um Linux, tá? Dá total liberdade para o usuário. Mas enfim, você pode... Aqui, o que a gente fez, né? Esse projeto de gestão legal é um projeto no qual houve um processo de qualificação dos alunos. Esses alunos fazem parte da assistência judiciária da Faculdade de Direito da UFMG, a DAJ, Divisão de Assistência Judiciária. Quer dizer, os primeiros faziam parte, não é restrito a quem é da DAJ, mas nós desenvolvemos duas frentes principalmente. Uma frente de software de gestão, então está sendo desenvolvido um software de gestão para o atendimento. Eles já contavam lá com software de gestão processual há muito tempo, mas o atendimento ao assistido ele era feito de modo manual, então a gente fez, né? Eu qualifiquei os alunos aqui, eu vou até inverter um pouco o assunto, eles fizeram todo o desenho dos fluxos, vou passar aqui rapidamente, olha. Os links para tudo isso aqui estão no meu site, que eu vou deixar a referência ao final. Então eles fizeram todo o mapeamento do fluxo de trabalho, né, do atendimento jurídico que é prestado ali, da assistência jurídica que é prestada, e a gente encomendou o desenvolvimento desse sistema à Informática Júnior, que é a empresa júnior do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e esse projeto está atualmente em desenvolvimento. Provavelmente ele termina esse ano. Houve um pequeno atraso, né, em virtude aí da pandemia de Covid, ele estava previsto para ser entregue no meio do ano, mas até o final ele estará pronto. E a outra frente importante que eu queria mostrar, que está bastante avançada, é a de automação de documentos. O que a gente fez aqui? A gente pegou isso aqui, os alunos mesmo programaram, não foram terceiros que programaram, eles foram qualificados para fazer isso, e eles fizeram a automação dos documentos comuns, ou dos documentos que eram feitos mediante formulário. Ou havia uma preocupação em relação ao ensino, né, como a assistência judiciária tem uma preocupação com o ensino também. A gente não queria que eles não passassem pelo processo de aprendizado, mas a gente ou seja, a gente não queria automatizar os documentos que a gente entendia que ao fazê-los os alunos estariam aprendendo, mas aqui são documentos que ninguém aprende nada fazendo. Então a gente automatizou aqui exemplos muito simples, eles têm uma lógica muito simples, mas, por exemplo, vamos pegar aqui rapidamente um subestabelecimento. Olha, isso aqui é como que sai o documento dentro do DocAssemble. Olha. Vou pegar aqui eu tenho um form filler aqui que preenche rapidamente aqui o texto, olha. Nós vamos colocar aqui só para não ficar muito estranho. Aqui, ó, 1, 2, 3, Estado, Minas Gerais. Eu coloquei os dados, né, do assistido. Vou colocar o advogado aqui, Roberto. 1, 2, 3... MG, não sou tão antigo assim, mas finge que é. Orientador, né, é o nome do coordenador, né, do advogado formado, melhor dizendo, que supervisiona o trabalho dos estagiários. Vou colocar aqui Maria, OAB 321 MG, enfim, cidade BH, vamos colocar aqui a data de hoje, e enfim, aqui conferir os dados, e no final, ó, os dados que a gente preencheu ali, né, rapidamente, tudo certo, ver o documento. Ele vai gerar aqui o documento, gerou o PDF, gerou o doc. Aqui já é um pequeno exemplo dessa interação, o documento já pode ser enviado por e-mail, né? E aqui ele já está bonitinho, com todos os dados, né? Aqui, ó, o Roberto, da OAB 123, a Maria com a OAB 321, processo número 123, com o logo bonitinho aqui da Divisão de Assistência Judiciária. Esses alunos fizeram essa classificação a partir daqui de um curso de extensão, que eu ofereço esse curso na FMG. Eu ofereci esse curso na modalidade presencial e agora modalidade à distância. É um curso de introdução à programação. No meu site aqui, ó, que é robertonovaes.com.br, tem todas as informações sobre o curso, inclusive todo o material do curso, é claro que exceto as aulas, né? Está disponível, toda a bibliografia, todos os slides, aula por aula. Então, se alguém quiser estudar sozinho, pode acessar o site, pode baixar o material, pode estudar, né? Ou se preferir não estudar sozinho, nós estamos oferecendo esse curso regularmente. Basta acompanhar ali pelo site, é um curso de extensão da FMG, com certificado da FMG, com preço bastante em conta, praticamente para cobrir os nossos
custos. Bom, enfim, eu quis, com essa apresentação aqui, dar um panorama, né? O meu objetivo foi esse, né? Falar o que é automação de documentos, apresentar uma ferramenta, falar que it's okay, não tem que ter vergonha nenhuma de usar uma ferramenta de automação de documentos. Aliás, vou ser mais radical. Eu diria que não faz sentido não usar uma ferramenta. Mais uma vez, voltando ao exemplo, é como se um engenheiro falasse assim, não, eu não quero usar calculadora, não, eu faço tudo de cabeça. Não, eu não quero usar AutoCAD para desenhar, não, eu gosto de desenhar no papel e na tinta nanquim. Ou então como se o cozinheiro dissesse, né, não, para que eu vou usar uma batedeira? Bom mesmo é bater na mão. Né? Para que eu vou comprar farinha? Bom mesmo é plantar o trigo e moer a farinha. Não, não é. Não é bom isso, né? Isso é desperdício. A gente tem que dedicar o que a gente tem que dedicar. Então, para desmistificar esse preconceito, né, que, enfim, muita gente ainda tem em relação à automação, e para mostrar algumas ferramentas que estão disponíveis, tanto pagas quanto gratuitas e abertas, e dar um caminho para que você possa, eventualmente, começar a estudar, começar a se inteirar sobre essa realidade, começar a se inteirar sobre esse universo e ver que não é nada tão difícil assim de começar a mexer e de começar a trabalhar. Tá bom? Esses documentos, por exemplo, que meus alunos fizeram, com uma qualificação aí de 2 a 3 semanas, você já consegue fazer. Né? Tanto nessa ferramenta livre, que é o DocAssemble, quanto em outras ferramentas que às vezes até o local que você trabalha tem, né? Seja público ou seja privado, e você ali por um receio, por um desconhecimento ou por um preconceito, nunca se interessou por utilizar. Tá bom? Pessoal, mais uma vez agradeço a participação aqui no Congresso, espero que tenha sido, né, interessante para vocês, e no meu site, que é robertonovaes, com ES no final, .com.br, estão todos os meus contatos, estão todos esses materiais, e estou à disposição de quem tiver mais interesse no assunto e nos projetos que a gente vem desenvolvendo dentro da universidade. Tá bom? Pessoal, um abraço, muito obrigado. Tchau.